Você tem duas opções: viver o chamado ou viver confortavelmente. As duas coisas não caminham juntas. Viver o chamado é um convite para viver desconfortavelmente. Seu tempo será requerido, suas forças, seus sonhos, sua voz, seu suor, seu dinheiro. Não tem como viver o chamado e viver confortável, preciso repetir. Essas duas coisas não caminham juntas. O chamado nos arranca da nossa zona de conforto. O chamado nos conduz às estações que jamais havíamos sonhado em viver. O chamado nos estica a fé, nos leva a viver em níveis avançados de crer no que não se vê. O chamado nos faz amar aquilo que não havíamos sonhado. O chamado nos faz gastar tempo com tudo e todos, e muitas vezes com nada daquilo que queríamos. O chamado nos faz renunciar àquilo que idealizamos por nossas vidas. O chamado nunca nos dará segurança, conforto e uma vida projetada em planilhas. O chamado nos desgasta completamente, mas nos resgata de nós mesmos. O chamado nos arranca bruscamente da nossa zona de conforto e nos leva para a zona de risco. O chamado, mulheres, é uma obra incrível, dada a mulheres improváveis. O chamado é um chamado daquele que nos chamou. Aquele que foi chamado tem seus planos completamente frustrados para viver os planos do chamador. Aquele que foi chamado jamais viverá o que idealizou, pois se submete ao que o chamador projetou. O chamado é incrível, mas completamente desconfortável, não posso mentir para você. Incrivelmente desconfortável, mas altamente essencial. O chamado não pode ser renunciado. Há um chamado e há um despertamento para hoje, mulheres. O chamado não pode ser renunciado, pois se assim for, perdeu-se o propósito da vida. O chamado é esmagador, mas é completamente vivificador. Como é? Viva o seu chamado e torne-se viva, ainda que morra para si, mas que Cristo viva em você. Não perca o seu chamado. Volte para o seu chamado. Há um desfibrilador espiritual sobre você, agora nesse momento, ressuscitando o chamado na sua vida e dizendo: volta para onde você não deveria ter saído, porque o chamador te chama.